Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, nós estamos hoje começando o vídeo baseado no capítulo de número 20 do livro de Apocalipse. Só que antes do vídeo eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, por gentileza, assista o vídeo, deixe seu like, seu joinha, caso goste. Ajude-nos compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Acione o sininho para receber esses vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Nos ajude a pregar a palavra, a levar essa palavra até os confins da terra. Queridos, hoje nós vamos começar no capítulo 20 do livro de Apocalipse. O tema de Apocalipse é um pouco complicado, não resta dúvida, mas nós temos tentado desmembrar bastante coisa e explicar o máximo possível, mas muitas pessoas às vezes nem assim conseguem entender. Mas oremos a Deus para que Ele possa nos abençoar e possamos neste momento falar sobre o governo milenial de Cristo. Capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu vou parar aqui no verso de número 3 e vamos... O que é o milênio, né? Na sua cabeça, o que é o milênio? Não esqueçamos que nós estamos tratando aqui de visões pormenorizadas do apóstolo João, quando detido, preso na ilha de Patmos e levado pelo Senhor em espírito ao céu, para que ele pudesse ter essas visões, ver essas coisas. E chegou o momento do apóstolo João ver acerca do milênio. Sabemos o quê? Que o milênio será um maravilhoso reinado de Cristo na terra. Sim, Jesus Cristo reinará pessoalmente na terra por 1000 anos. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 6 nos fala sobre isso. Essa época é uma época de ouro, é ansiosamente aguardada pelo povo israelita. Lá em Lucas 2,38 e Atos 1, 6 e 7 nos fala sobre isso. Jesus não lhes tirou esta esperança, apenas não revelou o tempo e a hora do seu cumprimento. E esta esperança que tem impulsionado o regresso dos judeus à sua pátria. Tá? Também motiva a sua ascensão em todos os âmbitos como nação. E o milênio com relação a toda a criação. A toda a criação também aguarda por esse tempo. O tempo da libertação da maldição, do pecado. Sabemos que quando o casal estava no Éden vivendo uma vida sem morte, sem pecado, eles não morreriam. Sem pecado, eles não pecavam, eles estavam limpos na presença de Deus. Tá? E de repente eles desobedeceram ao Senhor e entrou a morte, entrou o pecado e consequentemente entrou a morte. E de lá para cá a natureza clama, chora. Eu costumo dizer no púlpito da igreja o seguinte: veja uma roseira, por exemplo. Quem não gosta, né, de apreciar uma bonita flor, principalmente uma rosa, ou apreciar uma roseira em flor? Mas quem pode meter a mão ali e puxar aquela vara de qualquer jeito? Não tem antes que, com um determinado instrumento de metal,
tirar os espinhos para depois cortar a haste e ficar com a flor na mão? Por quê? Os espinhos vão nos ferir. Só que essas flores, elas não foram criadas por Deus com espinhos. Vejam os cactos. Depois que nós voltamos de Portugal, nós começamos a cultivar algumas flores aqui em casa. E nós temos bastante cactos aqui. Tem cacto que você não pode nem esbarrar nele de tanto espinho que ele tem. Só que esse cacto não foi criado por Deus com espinho. Mas pastor, você tem base para falar isso? Tenho base. Tenho base porque a palavra diz que depois do pecado, os abrolhos e os espinhos entraram na terra junto com o pecado. A natureza foi transformada pelo pecado, foi afetada pelo pecado. E a criação geme, tá? Lá em Romanos 8,19, versos 19 a 23, vemos que o pecado afetou não somente o homem, mas toda a criação. Aos Romanos, capítulo de número 8, vou tentar rapidamente, para não ser muito longo, embora esse vídeo de hoje, ele vai render, mas nós vamos ter outras oportunidades para continuarmos a falar sobre o milênio. Capítulo 8 de Romanos, versículo 19 em diante, diz o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, queridos, falamos antes, o milênio será um maravilhoso reinado de Jesus. O povo judeu acredita nisso, o povo judeu está confiante nisso, e a natureza, toda ela aguarda esse tempo, tá? Toda a natureza aguarda a chegada do governo milenial, porque será um tempo diferente, tá? Veja bem, depois de lermos Romanos, vamos entender o seguinte, que o pecado afetou não só o homem, mas toda a criatura. Trouxe desarmonia, inimizade, deterioração, deformação, desequilíbrio, não somente no relacionamento entre Deus e o homem, e entre esse e os seus semelhantes, mas também no universo inteiro. Furacões, terremotos, secas, inundações, pragas, frio, calor excessivo, são alguns desses males. O que, pastor? Você está falando para mim que isso tudo é causa de pecado? Com certeza, queridos, com certeza. O que eu conheço de Deus e o que Deus diz na palavra, ele jamais criaria um ambiente para a sua criação, a coroa da sua criação, o homem e a mulher, jamais criaria um ambiente hostil para que ele vivesse. E isso tudo está sendo afetado por causa do pecado. E a época do milênio? Há quem diga que o milênio ocorrerá antes da vinda de Jesus, quando a Bíblia ensina que será depois. Se nós compararmos Apocalipse 19, 11 a 16, na volta de Jesus, com Apocalipse 20, 1 a 6, o milênio após a volta de Jesus. Além disso, não encontramos na Bíblia nenhum aviso para esperarmos pelo milênio, e sim para esperarmos pela vinda de Jesus. Amém? E me explica uma coisa, você sabe quais são os propósitos do milênio? No início do seu ministério terreno, Jesus revelou a plataforma do seu governo, tendo uma legislação toda superior. É o chamado Sermão do Monte, registrado em Mateus, o Evangelho do Reino, nos capítulos 5, 6 e 7. Alguns propósitos do milênio são: primeiro,
fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação. Base, Efésios 1:10. Esta dispensação mencionada no texto é uma referência ao milênio. O pecado trazido pelo diabo causou toda sorte de divergências, desunião e desagregação em tudo. O diabo hoje continua seu trabalho, produzindo a desagregação em tudo. Porém, no milênio, ele estará preso por 1000 anos. Afinal de contas, ele não é absoluto. Segundo propósito do milênio, estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda rebelião contra Deus. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Essa passagem indica que antes de entregar o reino de Deus, Pai, Jesus destruirá todo domínio, autoridade e forças que se opõem a ele. Salmos de número 110, 1. E o terceiro propósito do milênio, qual é? É fazer convergir nele, ou seja, no milênio, todos os aliados da Bíblia. Lendo a passagem de Efésios 1:10, nós encontraremos a alusão à plenitude dos tempos, tá? E quarto propósito, são 5, vamos falar os 5. Fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Isto está implícito nas seguintes passagens: Isaías 11:10, Gênesis 15:18, 1 Crônicas 16, 1 Crônicas 16, capítulo 16, versos 15 a 18. E o quinto e último propósito do milênio é cumprir as profecias a respeito do reino do Messias. As passagens de Daniel 9:24 e Atos 3:20 e 21 nos ajudam a melhor compreender tudo isso. Uma ilustração do milênio. Lucas capítulo 9, versículos 27 a 31, nos mostram o milênio ilustrado em miniatura. Nós vemos lá em Lucas 9, 27 a 31, Jesus em glória, não em humilhação, como quando vemos esteve na terra, versos 28 a 31. Moisés representando os santos que dormiram no Senhor, verso 30. Elias representando os santos trasladados, verso 30. Pedro representando os santos que estarão vivos, versos 32, 33. 3 apóstolos estavam com Jesus, mas somente Pedro teve destaque. 5. A multidão ao pé do monte, representando as nações que terá lugar no milênio, verso 37. O tema do milênio será a morte redentora do Cordeiro de Deus, versículo 31. Melhor tradução do versículo 31 está na versão corrigida que registra a morte de Jesus em lugar de partida, como está na versão atualizada. O termo original é êxodos, de onde êxodo, que no caso de Jesus é uma referência à sua morte, como mostra o conteúdo do citado versículo. Meus queridos, fatos e aspectos desse milênio. O milênio ocorrerá onde? Com certeza na terra. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 está escrito que os santos hão de julgar o mundo. Onde e quando? Só pode ser durante o milênio. Será no céu? Não. Será no mundo. A palavra original aí para mundo é cosmos, que além de significar mundo físico, material, também significa os ocupantes dele, isto é, a raça humana. As referências estão em Salmo 2, 8, 9, Zacarias 9, 10, 14, 9, Apocalipse 5, 10, 11, 15, Isaías 65, 21 e Daniel 2, 35b. Alguém ainda tem dúvida do que é o milênio de Cristo e de que será na terra? Confirmamos que por 1000 anos Cristo reinará na terra com seus santos, conforme as profecias e promessas da Bíblia. Muitos acham difícil Jesus vir aqui para reinar por 1000 anos.
Isto é raciocínio puramente humano, à parte da analogia bíblica, que é fato estabelecido. Ora, muito mais difícil seria ele vir para ser humilhado, sofrer e morrer como homem, levando sobre si a nossa maldição, os nossos pecados. E isso ele já fez. Seria mais difícil ele fazer o que ele já fez. Vir agora em glória, não tem mistério, tá? Então, qual é a mais fácil? Vir para morrer ou vir para reinar 1000 anos? O milênio é a última dispensação. Nós sabemos que a Bíblia, ela fala, sobre 7 dispensações. E o milênio é a última dispensação da Bíblia. No próximo vídeo eu vou comentar sobre as 7 dispensações. Vou fazer apenas um apanhado, mas isso será no próximo vídeo. O milênio é a dispensação da plenitude dos tempos. Segundo Efésios 1:10, significa que para esta dispensação convergem todas as alianças e tempos mencionados na Bíblia. É riquíssimo de sentido a expressão paulina plenitude dos tempos, uma vez que mostra que milênio é um reinado sublime e que, findo o mesmo, terá início a eternidade futura. O milênio é a 7ª e última dispensação da parte de Deus concernente à nossa vida na terra, a toda a humanidade. Jesus reinará sobre todas as nações. Presta bem atenção, que coisa importante. Nós já vamos terminar. Jesus vem para reger todas as nações como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sendo Ele o único soberano que regerá o milênio, cabe-lhe a doxologia de 1 Timóteo 1,17, que nos diz o seguinte: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória a todos os séculos dos séculos. Amém. É interessante ler ainda as passagens de Daniel 7,14, 27, Lucas 1, 31, 32 e Salmos 96, 9. Durante a sua vida e ministério aqui na terra, Jesus nunca aceitou ser declarado o rei de Israel por sua nação. Uma multidão uma vez o chamou rei, mas essa era uma multidão heterogênea, ou seja, mesclada, que logo mais diria de Jesus: crucificai-o, crucificai-o. Isso ocorreu para que se cumprisse as Escrituras, mas o fato está escrito em João 12, 12 a 15. 2 autoridades gentias é que dirigiram-se a Jesus chamando-o rei. Os magos, Mateus 2,2, e o governador romano Pilatos em Mateus 27, 11. Porém, o dia se aproxima velozmente em que toda a nação sobrevivente de Israel o clamará como seu rei e libertador. Durante o milênio, toda e qualquer oposição a Jesus, ou seja, a Deus, será neutralizada por Cristo. 1 Coríntios 15, 24 a 26. Ele preparará a terra para o estabelecimento do seu reino eterno sob Deus, dirigido por ele debaixo das ordens de Deus, conforme a palavra divina em 2 Samuel 7, 12 e 13 e Lucas 32, 33. Haverá o governo milenial, as nações terão que prestar contas ao rei Jesus, que estará em Israel pessoalmente reinando, e qualquer oposição que se fizer em todo o globo terrestre contra Deus será corrigido na hora e será extirpado de tudo. Meus queridos, não se preocupe se você está firme com Deus, se você está vivendo a palavra, você com certeza nesse momento estará sendo embaixador de Jesus em toda a terra, porque você será a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque a Bíblia diz que nós reinaremos junto com Jesus nessa terra. Eu te aguardo na próxima semana, te aguardo na quarta-feira, me esqueci que hoje era segunda,
Te aguardo na quarta-feira com mais uma parte do governo milenial de Jesus sobre a terra. Lembre-se, uma igreja será arrebatada brevemente. Um povo será tirado da terra, mas esse povo só subirá um povo que está com o nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?